Salve, salve amigos e seguidores do canal Toyota é Toyota, com o Anderson Barbosa. Há 5 anos eu apresento avaliações exclusivas e todas as novidades do mundo Toyota. Quero apresentar a vocês no quadro Comparativo Toyota quais as principais diferenças do Toyota RAV4 XSE Hybrid Plug-in 2024 comparado com o modelo SX híbrido. Esse carro está à venda aqui na Toyota Barigui, que eu vou deixar o valor na descrição de vídeo. E para mais informações, o contato fixado no comentário abaixo. Esse modelo conta com motorização híbrida, agora com 306 cavalos de força combinada e um 0 a 100 em apenas 6 segundos. E tantos outros detalhes que eu vou mostrar para vocês no decorrer desse vídeo. Quero começar mostrando os detalhes do SUV da Toyota, partindo aqui da sua frente dos faróis, todo o sistema de iluminação em LED, com luz de condução diurna, canhão de foco projetor de longo alcance com farol alto e baixo e sistema comutativo automático dos faróis. Noto aqui uma diferença na parte da frente, que é esse detalhe na parte do para-choque abaixo, todo em preto brilhante, e esse outro detalhe prata e também essa peça com acabamento em preto brilhante. Já no modelo SX, tudo em preto fosco. Também aqui fica localizado o farol de neblina em LED. Ela tem aqui os 4 pontos dos sensores de estacionamento com alerta de proximidade no painel e na multimídia, que depois eu mostro para vocês lá no interior como é o funcionamento. Outra diferença é esse detalhe aqui na grade superior todo cromado, com esse filete, e as aberturas de ar aqui com esse detalhe em preto brilhante, que no modelo SX já é um outro tipo de grade com acabamento em cinza metálico. Aqui temos o logo, onde temos os sensores com o radar do sistema Toyota Safety Sense, com pré-colisão, frenagem semi-autônoma, ACC e mudança de faixa involuntária. E mais acima uma câmera que monitora todo o trajeto para trazer mais segurança através desse sistema. A sua motorização é uma inovação tecnológica, trata-se do sistema híbrido, que aqui nesse modelo utiliza um motor a combustão, 3 motores elétricos. Só que a diferença entre a Hybrid Plug-in e a outro modelo SX Hybrid HEV são na questão de motorização. Aqui é um 2.5 aspirado a gasolina com 185 cavalos, já no modelo SX 178 cavalos. E aqui a força combinada entre os motores elétricos e o motor a combustão são 306 cavalos, prometendo um 0 a 100 em apenas 6 segundos. Já no modelo SX, que é um HEV, são 222 cavalos de força combinada. E tem um detalhe interessante aqui referente nesse modelo. Essa daqui, por ser uma híbrida plug-in, você tem a opção com um tanque de combustível de 55 litros e também um ponto de recarga que você pode estar fazendo entre as suas viagens ou na sua residência, tudo isso para trazer uma autonomia maior de combustível. E um detalhe interessante desse modelo, ela também conta com modo elétrico em torno de 50 km aqui com autonomia nesse modo 100% elétrico. E outro detalhe, são 55 litros de combustível e ela vai fazer no consumo urbano em torno de 35 km por litro. Já o modelo SX, que não é uma híbrida plug-in que você recarrega numa tomada, por exemplo, ela vai fazer em torno de 17,1 km por litro. E um outro detalhe, mesmo que você tenha um ponto de recarga, o motor a combustão entra como opção para regenerar o sistema de energia quando você faz as frenagens também num trânsito ou numa descida de serra, tudo isso para regenerar o sistema de baterias. Então você não tem aquele incômodo se acabar as baterias, você tendo combustível no carro, você continua o seu trajeto sem problema algum. Isso é um detalhe interessante nesse sistema híbrido. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam entre as diferenças do modelo HEV e híbrido plug-in. Se você gostou desse vídeo e puder deixar o seu like e também hypar esse vídeo aí nos comentários, isso ajuda muito no engajamento do canal. Para você que curtiu esse vídeo com muita informação dos veículos da marca e deseja acompanhar as novidades do mundo Toyota, eu convido você a se inscrever no nosso canal e acompanhe os vídeos que eu publico todas as semanas. Os detalhes aqui na parte lateral
começam pelas rodas, que no modelo SX não é diamantado das bordas vindo até o centro como esse modelo, é uma pintura toda em cinza metálico. Aqui, além do diamantado, tem a pintura em preto brilhante, que fica bem aparente aqui com a porca antifurto, e o perfil dos pneus é 235/55, roda de 19 polegadas. Já no modelo SX é 225/60, roda de 18 polegadas em liga leve. A dimensão aqui do veículo são 4,60 metros de comprimento e o vão livre de solo são 18 centímetros de altura. Uma outra diferença aqui entre os modelos é todo esse detalhe aqui em preto brilhante, a saia lateral aqui, que já no modelo SX os acabamentos são em preto fosco, assim como a parte do retrovisor. Esse outro modelo aqui também, ó, além disso, na coluna A até a coluna C, a parte do teto, tudo em preto brilhante. Na verdade, esse tom aqui, biton, e esse vermelho é um vermelho metálico emoção. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam desse detalhe aqui com preto brilhante e vermelho se realça aqui no modelo. Já o modelo SX, temos câmera 360, esse modelo não. A inscrição Hybrid plug-in, indicador de seta, também aqui você tem sensor de ponto cego e tráfego cruzado. Isso tem nos dois modelos. E essa moldura toda em cromado aqui, que já é também existente na versão SX. Só que tem um detalhe, a SX ela conta com teto panorâmico, né, que é bem grande, vem até o final aqui. Já esse modelo plug-in não conta com teto panorâmico. Só que tem um outro detalhe aqui, por ela ser uma híbrida plug-in, você tem um ponto de recarga aqui desse lado. Já o modelo SX não, você tem um tanque de combustível somente lá do outro lado, que são com opção de 55 litros, que como eu falei para vocês, essa aqui tem um ponto de recarga e lá do outro lado o tanque de combustível de 55 litros. Suspensão traseira é do tipo independente, eu quero mostrar os outros detalhes para vocês. Na parte traseira, principal mudança aqui que eu vou mostrar para vocês na parte do para-choque. Todo em preto brilhante nesse modelo. Já o modelo SX, essa parte aqui acima e abaixo aqui é em preto fosco. E esse detalhe aqui já é em cinza metálico. Já nesse modelo não, todo no preto brilhante com as duas ponteiras de escapamento aqui que são funcionais, isso no mesmo modelo. Todo o sistema de iluminação em LED e um outro ponto que vai mudar aqui, ó, todo esse acabamento aqui em preto brilhante e andando a shark fin na parte do teto. Já nos outros modelos seguem a cor do veículo. Aqui ela conta com a abertura eletrônica do porta-malas, que nesse modelo são 490 litros por conta do sistema elétrico. Já no modelo SX são 580 litros de capacidade. Aqui você consegue fazer a abertura eletrônica, porém ela não tem um sensor aqui abaixo quando você passa o pé abaixo do para-choque. Já o modelo SX, você já conta com esse dispositivo para fazer a abertura eletrônica, trazendo mais comodidade. Lógico, com a chave presencial você consegue apertar o botão ali, ela também faz a abertura eletrônica. A iluminação aqui em LED, aqui você conta com a tomada 220 volts para 50 watts, algo que o modelo SX não tem, somente a de 12 volts aqui para fazer a utilização. E aqui abaixo você tem a parte do step de uso temporário com roda em aço para você fazer a troca se necessário e o recarregador portátil, caso você queira também estar fazendo a instalação, e um outro carregador maior para você fazer a instalação na sua residência, com certeza ajuda bastante. Toda a parte aqui com acabamento em preto fosco, e aqui você tem as alças e o botão que você aciona para fazer o fechamento eletrônico, trazendo mais comodidade. Na parte de segurança, ela conta com freios a disco nas 4 rodas com ABS, com EBD, IBS e assistente de rampa, e 7 airbags no total, sendo 2 frontais de joelho para o motorista, laterais e cortina nos vidros. Na parte traseira ela muda alguns detalhes que eu vou mostrar para vocês. O entre-eixo é o mesmo, 2,69 metros de comprimento. Posicionei o banco do motorista aqui todo para trás. Vou me sentar para mostrar aqui para vocês essa questão do espaço, ó, mais de 4 dedos, como vocês podem ver. Realmente é um SUV bem espaçoso. Como eu falei para vocês, ela não tem teto solar nessa versão, só na versão SX. O teto é cinza, portas e vistas do lado do motorista e passageiro, saída de ar-condicionado para a fileira do banco traseiro, 2 tomadas USB do tipo C para trazer mais comodidade para quem vem aqui na fileira do banco traseiro. O revestimento do banco em couro ecológico, bem macio ao toque, com essa parte mais lisa aqui todo pontilhado. E aqui uma pequena diferença, esses pontilhados vermelhos e esse tecido aqui com esse detalhe também que vai se diferenciar entre um modelo e outro. Detalhe também aqui, o banco é bipartido 60/40, então você consegue estar descendo aqui, mantendo o ângulo mais abaixo aqui para aumentar o conforto
entre os passageiros. E uma outra diferença entre esse modelo e SX, essa aqui conta com aquecedor aqui dos bancos traseiros, tanto do lado esquerdo e do lado direito. Já no modelo SX não tem essa diferença. Agora eu quero mostrar as principais diferenças aqui na fileira dos bancos dianteiros. Mas antes quero mostrar a chave presencial desse modelo para vocês, que conta com a diferença que você consegue acionar o ar-condicionado à distância para já manter o clima ali dentro do interior do carro mais favorável num dia de calor. Basta colocar a chave no bolso ou na bolsa, colocar a mão aqui entre a maçaneta para que você possa ter acesso aqui ao modelo, e vamos mostrar as diferenças aqui para vocês. Regulagem elétrica tanto do lado do motorista e do passageiro, isso as duas contam. Mas agora vamos entrar aqui para conhecer o interior do Toyota RAV4 XSE Hybrid Plug-in 2024, que já está em funcionamento. Eu noto a primeira diferença aqui: painel digital de 12,3 polegadas, que não tem no interior do modelo RAV4 SX. É um painel de 7 polegadas ao centro. Aqui uma nova multimídia de 10,5 polegadas com conectividade para o sistema Android Auto, Apple CarPlay sem fio, que não conta no outro modelo SX. Essa aqui é uma multimídia um pouco mais atual. Você tem aqui a bússola de navegação, a opção para você fazer a ativação aqui entre Bluetooth, também para ativar via Bluetooth o seu aparelho aqui para poder fazer a utilização para atendimento de telefone celular, enfim. E também a conectividade via Android Auto e Apple CarPlay, que faz por Bluetooth. Aqui você tem as informações do veículo, a parte de velocidade média, histórico, informações de viagem que você consegue acompanhar, fluxo de energia, o motor a combustão ligou, está regenerando o sistema de baterias aqui, como vocês podem ver nesse exemplo, então é bem interessante. Horários de carregamento, por ser uma opção aqui plug-in, você consegue conectar na tomada, então você tem essas opções também, você consegue personalizar, parte de climatização, ligar aqui ar-condicionado, luzes, controle de porta, tudo por aqui. Se eu tivesse conectado, já apareceria aqui a tela Home e abaixo aqui todas as configurações gerais que eu consigo fazer no modelo. Como eu não estou conectado, não está aparecendo os ícones aqui referente ao seu smartphone se tivesse conectado Android Auto ou Apple CarPlay sem fio. Aqui você consegue desligar a multimídia ou ligar para desligar aquela parte da intensidade de tela e aumentar o volume aqui da rádio entre esses modelos aqui. Se você curtiu esse vídeo até aqui com muita informação e puder ajudar o canal com um valeu demais, que fica logo abaixo ali da opção curtir e compartilhar, você pode contribuir e ajudar na compra de equipamentos aqui para o canal. Basta você estar optando por essa opção. Aqui na parte do console central, o ar-condicionado digital é 2 zonas, então você consegue colocar uma temperatura para o lado do motorista, outra para o lado do passageiro. Aumentar ou diminuir o fluxo do ar-condicionado, ar quente, ar frio, aqui você consegue também colocar as opções aqui entre a diferença do ar-condicionado para o lado do motorista e passageiro, aquecedor aqui do para-brisas, aquecedor da parte traseira, modo econômico, e aqui você opta onde você vai direcionar o ar-condicionado, e aqui também para poder estar ligando o ar-condicionado na fileira do banco traseiro. E um outro detalhe, na modelo SX você conta apenas com aquecimento dos bancos. Já nesse modelo você conta tanto com aquecedor aqui, que são 3 níveis de opção para aquecimento, como ventilação, que também são 3 níveis, tanto do lado do motorista como do lado do passageiro. Só que no modelo SX você conta com recarregamento de celular por indução. Aqui não. Então tem esses detalhes. A iluminação em LED aqui, uma tomada 12 volts, uma tomada convencional A para você recarregar o celular ou um pendrive para poder estar utilizando. E a iluminação ambiente azul aqui na parte do console central e também ali na parte, como eu mostrei para vocês, o porta-luvas. Freio de estacionamento aqui é eletrônico com função brake hold. Aí você tem o modo Auto HEV, então ela vai mudar entre o modo HEV e 100% elétrico, e aqui do outro lado também referente à carga do modo EV, para você fazer a utilização aqui se ela tiver com bateria baixa, por exemplo. Modos de condução, se você girar aqui, ó, vai ficar verde, já vai mudar para o modo Eco e vai mudar aqui na tela. Já na SX você não tem essa opção, apenas o modo de condução, mas essa interatividade aqui com a tela, não. Se eu virar aqui para o modo esporte, vai ficar vermelho e vai alternar aqui também. E se eu apertar o botão ao centro, ela já volta para o modo normal. Então você tem essas opções aqui que fica realmente bem dinâmico, aqui interativo na parte do painel digital. A opção Trail, como ela é uma 4x4 AWD, você consegue optar aqui entre esse detalhe Trail. Já vai aparecer um terreno aqui abaixo com os pedregulhos para justamente mostrar para você que você está acionado ao modo 4x4 AWD.
câmera de ré aqui na opção aqui, que já vai aparecer a câmera traseira. Tá escutando esse bip? Ó, sensores aqui de estacionamento traseiro e dianteiro com alerta de proximidade no painel. Você tem as linhas dinâmicas aqui de distanciamento. Você inclinar o volante aqui, ela também vai mostrar essas linhas aqui, linhas de distanciamento. Então você tem essas opções, você pode abrir mais o ângulo da câmera aqui ou fechar, e as linhas dinâmicas que você consegue alternar. E aqui, ó, sensores de estacionamento dianteiro e traseiro, como eu falei para vocês, que aparece tanto na multimídia como no painel. E também sensor de ponto cego e tráfego cruzado que tem aqui no modelo. Ela passou algo lá atrás, ó, ela já me mostrou ali justamente essa informação. Na opção Drive você consegue fazer as trocas manuais para frente da primeira à sétima, para trás as reduzidas. Então ela tem essa opção também. E o restante aqui praticamente não tem mudanças, a não ser esse detalhe na parte do banco com as costuras vermelhas, aqui na parte do painel também. Isso aqui é tudo igual, plástico bem macio ao toque, é um modelo fabricado no Japão, então realmente tem um bom acabamento. Já aqui, que é a parte principal que eu vou mostrar para vocês, é a tela aqui referente a 12.3 polegadas. Mas antes eu quero falar sobre o sistema de segurança Toyota Safety Sense. Você tem um volante que é do tipo multifuncional, com a parte da direção eletroassistida com regulagem de altura e profundidade. E aqui referente ao sistema de segurança, com pré-colisão, frenagem semi-autônoma, ACC, mudança de faixa involuntária. E olha outro detalhe aqui, ela tem o head-up display, não sei se vocês vão conseguir enxergar, tá brilhando ali, ó. O modelo SX não conta, tá? Esse modelo já conta com o head-up display ali na parte do para-brisas. Então é bem interessante, você tem ali a quilometragem, também referente aos sistemas de segurança que está ativo, desativo, modo eco, power, você consegue acompanhar ali sem precisar tirar a tensão da pista. Isso é bem interessante. Já o painel digital, como eu falei, né, 12.3 polegadas, aqui o informativo referente ao sistema híbrido e também elétrico, você consegue acompanhar. Aqui do outro lado o velocímetro de forma analógica, porém digital, velocímetro digital aqui acima, temperatura exterior, relógio, indicação de câmbio, e aqui abaixo você tem essas opções aqui, ó. Colocou para o lado direito, ela já tem aqui a opção 1, então vai ficar limpo essas duas partes. Se eu colocar para o lado esquerdo, ela já vai mudar ali para o modo 2 e modo 3. Vocês perceberam que tem as informações por aqui também. Se eu apertar aqui o centro em configurações, ó, ela vai segurar aqui, eu consigo tá rolando aqui para baixo ou colocando para o lado direito e mudando as informações ali do lado esquerdo. Tem até o pressurizador dos pneus ali, que não tem no modelo SX, uma diferença aqui também. E para esse lado eu consigo alternar também, ó, entre os sistemas de segurança, o áudio, que eu consigo estar verificando. E aqui ao centro você tem as configurações gerais aqui também, ó. Vou dar o OK aqui em configurações para ter as definições e consigo mudar aqui, ó, as definições do painel. Eu tenho essa opção aqui, ó, que eu vou apertar aqui para vocês. Estilo de painel, que é o inteligente, que é esse que eu estou mostrando para vocês aqui com fundo. Casual, que ele já vai mudar o fundo aqui de novo. Duro ou desportivo. E consigo mudar também aqui um outro detalhe. Vocês estão vendo esses dois arcos, né? Eu venho aqui em tipo de painel, aperto aqui, ó, vai ter os dois arcos, um arco somente ao centro. Se eu não quiser sem nenhum arco, consigo colocar dessa forma e também ligar widgets, que são as informações aqui abaixo, ou desativar. Esses foram os detalhes que eu mostrei para vocês do Toyota RAV4 XSE Hybrid Plug-in. Quais as diferenças entre um modelo e outro? Deixa aí nos comentários o que vocês acharam desse modelo. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido um vídeo aqui no canal. Até a próxima! Para você que acompanhou esse vídeo até aqui, é fã da Toyota, seguidor aqui do nosso canal, chegou a hora da participação do Salve Toyoteiro. E o primeiro salve vai para Florencio Batista, da cidade de Aracaju, lá em Sergipe. O segundo salve vai para Saint-Clair, da cidade de Arvorezinha, em Rio Grande do Sul. O terceiro e último salve vai para César Gomes, da cidade de Fortaleza, lá no Ceará. Para você que deseja receber um salve toyoteiro nos próximos vídeos aqui do canal, deixa aí embaixo nos comentários o seu nome, sobrenome, a cidade e o estado que você deseja, para que eu te mande o salve. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido um vídeo aqui no canal. Até a próxima!